Bora lá falar do Coringão com notícias importantes e atualizações do Corinthians que enfrenta amanhã o Platense pela Copa Libertadores da América. O Fernando Diniz já tá treinando essa equipe, já tá conversando com alguns jogadores no particular, um treino mais intensivo e Alex Santana possa ser que volte ser reintegrado ao grupo de jogadores do Corinthians. Alex Santana, que particularmente para mim joga muito mais bola do que o Charles. E o Alex Santana chegou muito bem com a camisa do Corinthians. E aí a gente foi atrás, até na época que o Dorival ainda era o técnico do Corinthians, eu fui atrás para saber o porquê o Alex Santana não estava jogando. E aí a informação que eu recebi do Corinthians, de pessoas do Corinthians, foi que o Alex Santana tinha problemas de indisciplina com alguns atletas também que estariam incomodados com algumas atitudes e brincadeiras desrespeitosas dele. E aí na época foi essa informação que eu recebi. Agora o Diniz chegou e aí vamos ver se o Diniz vai conseguir reintegrar o Alex Santana, porque o Diniz ontem na entrevista coletiva falou que ele é um treinador que gosta muito do Alex Santana, que já conhece o Alex Santana e vai procurar entender o que está acontecendo. Então vai ficar bem claro para você, torcedor. Caso o Alex Santana não seja reintegrado no elenco do Corinthians, justamente a informação que nós recebemos na época do Dorival, de que ele tinha problemas indisciplinares e que alguns jogadores não queriam ele no elenco por conta de brincadeiras e comentários idiotas, vai se confirmar, porque se o Diniz gosta dele, se o Diniz é um cara que elogiou o Alex Santana ontem na coletiva, que vai procurar entender qual o motivo dele não reintegrar, é simplesmente a informação de que os atletas não vão querer. E aí a gente vai para um outro ponto. Esses jogadores vão mandar a esse ponto dentro do Corinthians de determinar quem fica ou quem sai. Eles derrubaram o técnico do Corinthians aí que acabou de sair, que graças a Deus já tô até esquecendo o nome dele, Dorival Júnior. Eles derrubaram. Será que eles vão também agora determinar qual jogador joga ou qual não joga? Não sei. Vamos ver se ele será reintegrado e aí eu vou esperar para poder me manifestar novamente sobre esse assunto, Alex Santana. Para mim, ele tem que ser reintegrado. Para mim, ele joga muito mais bola do que o Charles. Para mim, ele é um cara que se ele tiver uma sequência de jogo, ele vai agregar muito mais do que, por exemplo, o Charles agrega. Então eu reintegraria sim. E você, torcedor, traria o Alex Santana de volta? Se vocês pudessem escolher sim ou não Alex Santana de volta nesse elenco do Corinthians, vocês escolheriam sim ou deixaria ele afastado como ele está afastado até o momento? Eu quero saber de vocês nos comentários. E aí, falando um pouquinho do Fernando Diniz, a expectativa, cara, é assim, eu tô botando mó fé nele. Embora ontem me incomodou essa coisa da entrevista dele com o Memphis, essa bajulação toda, mas aí a gente pode até tentar pensar assim, pô, o cara chegou agora, não vai chegar detonando o Memphis, mas não significa que ele não vai cobrar o Memphis, porque isso pegou mal. E aí hoje eu conversando com uma pessoa lá do Corinthians, e aí eu falei, né, inclusive uma dessas pessoas que trabalharam na negociação do Fernando Diniz, e aí eu falando pra essa pessoa, porra, mano, ele mandou mó mal na entrevista, aí essa pessoa falou pra mim, Edu, eu fiquei puto a hora que eu vi isso. Porque a gente trouxe ele pra ele pôr o pé na porta, pra ele chutar a porta, não pra ele ficar bajulando um jogador que a gente não vai renovar o contrato. E aí novamente essa pessoa falou, Edu, não vamos renovar o contrato dele. E eu tô falando há quanto tempo aqui pra vocês que o Corinthians não vai renovar o contrato do Memphis? E aí essa pessoa falou, eu fiquei puta na entrevista, mas hoje a gente vai chamar ele pra trocar uma ideia, pra dar um alerta ali nele, ali, ó, se liga no que você vai falar nas entrevistas coletivas, porque o Corinthians quer se livrar do Memphis Depay. O Corinthians não aguenta mais o Memphis. O Corinthians deve 43 milhões pra ele, só que o Corinthians quer se livrar desse cara. E aí o Corinthians colocou o Fernando Diniz pra ser esse cara. E aí na entrevista coletiva ele chegou ontem elogiando, que espero que ele fique aqui por muito tempo. Esse cara falou pra mim, mano, ele é louco. Ele pedir isso, a gente quer se livrar, a gente coloca ele aqui, ele fala pro cara ficar muito tempo. Hoje à tarde a gente vai conversar com ele. Então hoje à tarde, um puxãozinho de orelha
com certeza ele vai tomar. Se não já tomou, né? Porque o Corinthians já embarcou, tá embarcando agora aí pra Argentina. Mas enfim, essa é a informação que eu obtive, mas eu torço pro Fernando Diniz, eu quero que dê certo, eu quero que ele revolucione mesmo, eu quero que ele seja um cara diferente, e eu falo isso aqui nos meus vídeos e falei ontem também. Esse trabalho do Fernando Diniz no Corinthians talvez seja a última oportunidade que ele tenha de treinar um grande clube. Porque no Cruzeiro ele não deu certo, no Fluminense ele não deu certo, no São Paulo aquela história do Tietê perninha lá pegou muito mal, aí ele foi pra Vasco. Então o Corinthians, irmão, tá abrindo a maior porta da vida dele. Então se o Diniz for bem no Corinthians, cara, ele vai fazer sucesso, ele tem tudo pra dar certo. O perfil dele é um perfil do corintiano, aquele cara que briga na beira do gramado, não é o pateta do Dorival que a gente se acostumou na beira do gramado, ele é assim, ó, cara de lé com cré, irmão, ou assim, ó, com a mãozinha no queixo. Não, o Diniz é aqui, ativo, tal, vem cá, caralho, seu filho da puta, é assim, tal. Tem torcedor que não gosta, ele vai perder o grupo se ele fizer isso. Não, ele não vai perder o grupo se ele fizer isso. Ele vai mostrar que realmente as coisas no Corinthians vão ser diferentes, porque os caras estão acomodados, os caras ganharam um título da Copa do Brasil, da Supercopa, e acham que tá tudo certo. E não tá, irmão. O Corinthians sempre foi pressão, o Corinthians sempre foi cobrança, mas pra isso ele vai precisar ter respaldo. E vai precisar de ficar também pagando pau pra ser o Memphis Depay, porque essa é o que a diretoria do Corinthians mais quer ver, tá pagando pra ver se realmente ele vai colocar o Memphis, porque é muito mais fácil ele bater de frente com o Memphis, ele colocar o Memphis no banco, ele criar uma treta com o Memphis, e aí já ter um motivo pra realmente o Memphis ir embora do Corinthians, porque o contrato dele daqui a pouco vence. Depois da Copa ele nem pisa mais no Parque São Jorge. Só que de repente ele já tendo um problema com o treinador, a diretoria vai comprar do Diniz. Como a torcida vai comprar do Diniz? Porque boa parte da torcida do Corinthians não aguenta mais o Memphis. E aí é uma forma de tirar esse holandês de vez do Corinthians. E aí depois senta com ele e paga o que tiver para pagar. Mas o Memphis hoje é um problema no Corinthians. Hoje o Corinthians tá numa dívida astronômica, muito por culpa também daquilo que fizeram nesse contrato ridículo do seu Memphis Depay, que aí eu falo novamente de Augusto Melo, de Pedro Silveira, que inclusive disse que não é empresário do Memphis, e no último jogo contra o Inter tava lá no camarote com ele. Então assim, é muita hipocrisia, mas o que precisa é esse cara ir embora do Corinthians, para que o Corinthians possa ter um dinheiro sobrando para o Corinthians contratar bons jogadores no lugar desse holandês pipoqueiro. Então, torcedor, deixa nos comentários o que vocês acham. Curte aí o vídeo se vocês gostaram desse vídeo aqui que eu trouxe pra vocês. Segue a Voz das Arquibancadas, se inscreva no canal, ativa o sininho e não perca nenhuma informação do Corinthians, porque aqui é na goela, certo? E aí, vamos ver aí amanhã a estreia do Coringão na Libertadores, e pra mim 2-0 pro Coringão, o Diniz já chega com o pé na porta. Fiquem com Deus, grande abraço a todos e até amanhã no pós-jogo. Tamo junto, vai Corinthians!